Senão ele deixava, né? Não, e outra, o Rodrigo tava jogando bem, né? Isso exatamente. Aí que tá. Ele não era um jogador que, cara, nossa, ele era só mais um dentro de campo. Ele tava. Sim, e tava bem no jogo. Era o lúcido que poderia, de repente, criar alguma oportunidade, né? Às vezes fazer o gol ou deixar alguém na cara do gol, né? Num contra-ataque, alguma coisa assim, né? Eu só tava pensando hoje, assim, também a seleção é muito jovem, né? Essa seleção que jogou e que ele fez é muito, muito jovem. Acho que é a seleção mais jovem dos últimos anos aí do Brasil, aí, sem dúvida. Beleza, não discordo. Eu acho que esse seria o caminho, né? Mas eu acho que o Diniz está se perdendo aí, né? Ele mostrou que se perdeu não nesse jogo, né? Eu até entendo, o cara tá treinando, esse cara aqui tá melhor no treinamento, né? Porém, no jogo, cara, né? No jogo é caos, né? O cara, você não consegue prever o que vai acontecer na partida de futebol, e o Diniz sabe muito melhor do que eu isso. Aí, por mais que ele ache que o Veiga não tá entregando o que ele quer no treino, cara, tem que colocar o cara, porque você tirou um jogador numa posição, aí você coloca alguém que não faz aquela função, aí isso que eu não entendo. Aí o Veiga é o meio campo, a gente precisava do meio campo, e ele preferiu não colocar um meio campo. E tava uma nhaca aquele time, porque os dois laterais péssimos do Brasil. Aí fala que o meio tava exposto. Com dois lateral tirista daquele lá, pelo amor de Deus. Aí ele vai e mexe mal. O que mais me chocou essa do Rodrigo e do Veiga é que o Colombo tava muito forte no meio campo, tava com um jogador a mais praticamente. Exatamente. Sim. Aí ele tira o Rodrigo, que era o cara que tava no meio, e ficou mais um jogador, menos jogador ainda comparado com o time da Colômbia. Ficou pior ainda. E era visível, qualquer um via que o problema do Brasil era no meio campo. E colocar mais um cara no meio campo. Tipo, eu conseguia ver. E tem um detalhe, né? Pode falar, gente. E tem um detalhe, né? Porque quando ele perde o Vini, ele não precisava alterar o esquema que ele tinha feito, porque ele podia ter colocado um jogador, por exemplo, sei lá, o Endrick, né? Que me parece que já jogou no Palmeiras na mesma posição. Então, ele poderia ter mantido o esquema tático que ele tinha imaginado, que foi os 5 primeiros minutos que a seleção jogou. O Vini Júnior sai e parece que ele já muda totalmente o esquema dele e parece que se perde, né? E ele não precisava ter feito aquilo, né? Ele poderia ter colocado o Endrick lá no lugar do Vini e pronto, mantinha aquilo que estava até aquele momento parecendo que estava dando certo, né? Exatamente. Ele colocou um centravantão, né? Um centravante típico, né? Sim. Mudou tudo. É verdade. Aí mudou tudo. Aí eu fico imaginando, né? Eu fico imaginando você treina a semana inteira de um jeito, e aí de repente o técnico em 5 minutos fala, não, vamos mudar tudo aqui e vai assim. Aí vira bagunça, né? Eu não sei, eu não sou jogador de futebol, mas vocês aí que têm mais experiência aí com campo, vamos pensar assim, que dizer assim que eu acho que isso aí vira uma bagunça na cabeça do jogador também, né? E tem algo que o Pita comentou ali, Pita, que você falou que todos viram, né, que parecia que o Brasil estava com um a menos no meio de campo. E a Colômbia tinha o James Rodrigues, que aqui no Brasil, né, jogando no São Paulo, tem muita gente falando que o James Rodrigues não consegue segurar o ritmo, porque com ele acaba perdendo força no meio campo, mas você vê uma seleção brasileira que não tinha força jogando contra um James Rodrigues, né? Exatamente, não, e ele tava muito solto, assim, desde o começo, ele pegava a bola tranquilo, ele não tinha marcação em cima, assim, tava muita moleza pra ele. Assim, e acho que isso aí, cara, também é meio que um tapa na cara desses caras que ficam falando besteira, esses comentaristas, esses caras que não manjam porcaria nenhuma de futebol, ficam falando um monte de absurdo, e eles ficam ditando, e às vezes até influenciando, dando palpite, fala mal do treinador, aí fica induzindo aqui, induzindo ali, falando, o cara não joga porque ele não tá no ritmo. Pô, se ele não tá no ritmo, mas lá na seleção ele tá no ritmo. Aí, essas coisas que eu fico puto, cara. Aí vai pra aquelas mesas falando, o Neneca, ele tem mais explosão que o Courtois, o Bruno Henrique é melhor que o Cristiano Ronaldo. Daí surgem essas coisas aí, cara. Eles não têm medo de passar vergonha.
o futebol brasileiro tá assim é por causa dos técnicos e de comentaristas do futebol brasileiro em geral, assim, culpa é geral, dessas coisas assim. Ninguém reconhece os problemas. Isso aí. Exato. Fica passando. Dentro disso que o Anderson falou, eu só quero pedir permissão para me continuar falando mal do Gabriel Jesus, tá? Até que ele prove o contrário, né? Aí acho que pode falar, né? E falando sobre Gabriel Jesus, possível escalação do Brasil vem com Alisson, Emerson Royal, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Carlos Augusto. André e Bruno Guimarães, Martinelli, Gabriel Jesus e Rafinha. Não gostei, cara. Eu acho que ele acertou tirando o Renan Lodge, né? O Renan Lodge, eu acho que é muita feijoada, muito churrasco. E do resto, eu acho que poderia entrar com... Não sei. Eu penso, cara, na minha cabeça, eu acho que tinha que entrar com o Veiga, entrar com eu entraria Hendrick, com o Veiga e com o né? Hendrick do jogo contra a Argentina. Não, quando ele substituiu o Vini Júnior, entrou o João Pedro, né? Sim. Que é o centroavantão meio comum, assim, comum no sentido daquele centroavante de área, né? Sim. Mais fixo ali, né? Fixo, né? E depois ele tirou o Rodrigo e colocou o Paulinho. Atlético Mineiro. Faria mais sentido ele colocar o Paulinho no lugar do Vini Júnior. Sim. Que muito mais. A característica se aproxima, né? Isso, exatamente. Ele fez uma lambança, não sei o que ele pediu, né, cara? Porque ele coloca um cara de função diferente, aí ele vai lá, tira o melhor jogador do time dele e coloca um cara que não tem aquela característica, abrindo ainda mais o meio que estava já sendo problema já desde o início do jogo, né? Sim. Então ele não corrigiu, ele só aumentou o problema que ele tinha. Não, seria o Celso Roth metendo um volantão ali no segundo tempo, sairia melhor. Exatamente, cara. Fechar, né? Tava ganhando o jogo, vou meter aqui 2 volantes aqui, eu fecho assim. A 0 tá na conta. Pronto. Beleza, cara. E outra coisa, cara, que eu reparei, cara, desde do começo do jogo, eles tentavam fazer as trocas de passe, mas na hora que caía no pé do Emerson Royal e no Renan Lodge, parecia que eles não eram jogador profissional. Eles tinham uma dificuldade para dominar a bola, cara. Era impressionante. Dá a impressão que provavelmente o Renan Lopes, que ele tá em outro nível físico, assim. Tipo, os caras tão profissional, ele tá amador, assim. Exatamente. Mas que a marcação também nunca foi o forte do Lodge, né? Sim, mas correr, ele deveria correr, né? Porque se ele não é bom na marcação, exato. Ele é bom então ele deve correr bem. Se ele não consegue nem correr atrás do cara, então difícil a situação. Não, mas aí que tá, Pita. Aí que tá. Eu vou pegar esse gancho aproveitando que eu tô concordando com você. Cara, ele não consegue marcar, e por que tu insiste num cara que não vai conseguir marcar numa seleção? Ainda bem que, claro, que ele foi substituído, né? Pelo Carlos Augusto, isso, né? Se caso aconteça, né? Cara, já pensou esse cara contra a Argentina de novo? Não, ele foi substituído pelo PP. Não, nossa, o no PP, jogo contra a Colômbia. O Renan Lodge, tá falando? Eu tô falando agora contra a Argentina. Quem entra no lugar dele é o Carlos Augusto, no caso. Isso, Carlos Augusto. Ah, tá. Beleza. O que eu, no meu ver, eu acho que o Carlos Augusto já deveria ser titular. Também não entendo isso aí também, mas tudo bem. Cara, eu acho que... Olha, cara, eu espero que realmente, cara, eu vou falar até... Depois me critique. Olha lá, ele vai falar alguma coisa, o horário permite falar isso, Bruno? Que o senhor Diniz não seja técnico da seleção no ano que vem. Não, mas aí, cara, beleza. Mas aí, por causa do... o que eu espero? Eu espero que contra a Argentina ele corrija isso. Eu acho que tudo bem errar, mas desde que ele corrija, né? Porque senão realmente não vai dar pra bancar ele. Então, mas aí que tá, cara. A gente vai... Eu quero apoiar ele. Todo mundo sabe que eu sou um dos caras que... Cara, eu gosto do futebol dele. Acho o futebol dele moderno. Mas, cara, você já vê que se realmente for a escalação que eu pesquisei aqui e passei agora pra nós aí há um tempo atrás aí... Cara, por quê, cara? Sério. Meu, se vai dar ruim contra a Argentina, não interessa. Nós já estamos em quinto na eliminatórias, cara, sabe? Se perder pra Argentina, vai ser a primeira vez na história da eliminatórias. Cara, mais um recorde quebrado por ele se ele perder, né? Se ele chegar a perder da Argentina.
Cara, veio pra fazer por que história. não entrar com o Endrick e o Veiga? Porque não encaixou no esquema, né? Não encaixou no esquema, né? Os caras só jogam junto no Palmeiras, né? Não vai jogar junto na seleção. Eu acho que tem que testar, cara. Tem que deixar os caras jogar. Sei lá, cara. Não, e esse esquema aí, quando o Anderson comenta, fala do esquema, não encaixou no esquema, eu aqui como leigo, né, tô deduzindo que ele tá falando isso do esquema tático que o Diniz propôs a jogar com a seleção, né? Tem, perdendo. Por que ele já não usa esses meninos para amadurecer esses caras, para eles chegarem com mais confiança, né, com mais moral na Copa? Porque desses caras que nós vamos precisar na Copa. Provavelmente o futuro da seleção brasileira, se bem colocado esses meninos, serão eles que vão jogar, entre outros aí que ainda nem foram escalados. Por que já não aproveita, né, cara? Eu acho que esse era o momento, né? Porque eu acho que dificilmente vai ficar fora da Copa, né, cara? Como o Vampeta diz, né, cara? A geração essa aí tá ruim, imagina que vem, né? Que é muito pior. Ixi. Cara, eu acho que os cones... O Vampeta também falou que cone vai... É só colocar um cone lá que a seleção chega. O que foi, Pita? Como que é o nome do lateral que vai entrar no lugar do Lodge? Carlos Augusto. Carlos Augusto. Pô, o cara tem que jogar bem, o cara tem nome de galã de novela mexicana. Cara.